Oi, pessoal! Aqui é Franciele Casarotto, acadêmica do 10º semestre de Psicologia em Rondonópolis, Mato Grosso. E hoje estamos apresentando mais um episódio, o podcast Flow Psi, o podcast dos acadêmicos de Psicologia, junto da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como fluxo de ideias, informações e discussões do tema da psicologia. Quem irá apresentar esse episódio são as acadêmicas de psicologia Franciele Casarotto, de Rondonópolis, e Viviane Oliveira, de Pedra Preta. Olá, pessoal, eu sou a Viviane Oliveira, rumo aí ao 8º semestre, finalizando aí o 7º, e hoje nós vamos estar com um convidado muito especial, o Adilson Lisboa Tavares. Ele é psicólogo, especialista em neuropsicologia, e está cursando a especialização MBA, Gestão Hospitalar, e está fazendo a disciplina Epidemiologia e Saúde, numa pós-graduação. Olha que currículo, hein? Seja bem-vindo, Adilson. Muito prazer, como você me apresentou, Viviane, sou psicólogo, atuo na área já há 4 anos como psicólogo hospitalar, e agora, recentemente, também na clínica, né? Estou atendendo numa clínica da cidade de Rondonópolis, melhor de tudo, né? Moro em Rondonópolis também, trabalho aqui também, e atendo na clínica aqui em Rondonópolis também. Há aproximadamente um mês, comecei a atender como psicólogo clínico também. Adilson, nos conte um pouco como que foi a sua escolha pela profissão. Você lá no fundo do baú, como que foi essa escolha? Então, já que é puxa para ir lá do início, vamos pensar. Eu também sou técnico de enfermagem, me formei no ano de 2009, porém nunca exerci. Já aí começou o fascínio pela área da saúde. Motivado pela vontade de fazer uma graduação, comecei a fazer contabilidade. Por incrível que pareça, fiz 1 ano de contabilidade. Porém, o meu forte nunca foi números, né? Então, finalizei algumas grades curriculares da contabilidade que poderiam impactar. Finalizei e depois, no ano seguinte, isso foi em 2011. Em 2012, eu iniciei na psicologia. Mas primeiro eu fiz todo um apanhado aí de territorial, né? Fiz mesmo um memorial da psicologia para entender como que era. Confesso que fiquei um pouco ansioso e preocupado do que me esperaria em 5 anos. Mas, assim, meu perfil se identificou muito com a psicologia e dei início. Cursei os 5 anos, me formei, colei grau em 2017. Então, assim, consideramos que, em vista de outros profissionais formados, né, sou ainda novo na formação. Né? Em 2017, me formei, mas só dei entrada no meu CRP em 2018, porque eu colei grau em setembro, então já estava muito próximo do final do ano. Então, deixei para me tirar o CRP em 2018. Porém, nesse mesmo período, eu comecei a trabalhar no hospital como técnico de enfermagem, já pensando num posterior retorno para a psicologia. Enquanto isso não vinha, eu fiz muitos trabalhos voluntários. Aí eu acho que eu já até me perdi em números de palestras que eu já fiz. Palestra em escolas, palestra em empresas, que é uma grande paixão que eu tenho, né? Palestrar, passar o conhecimento e promover a saúde mental, que eu acho que é fundamental e que todos nós, profissionais, temos que ter dentro do nosso caderno, do nosso leque, essas oportunidades. Então, assim, antes de ingressar na psicologia hospitalar, fiz muita palestra, como eu já disse, em escolas, em empresas, em universidades. Até hoje também sou convidada para palestrar em universidades. Ainda não fui pela Unic, né, a qual eu me formei, mas um dia eu chego lá. E vim desenvolvendo. Trabalhei por 1 ano como psicólogo voluntário também na Associação de Autistas aqui de Rondonópolis também.
E em 2019 veio a oportunidade, né? Fui promovido para psicólogo e já de imediato comecei a trabalhar no ambulatório de oncologia do hospital em qual eu estou até hoje. É uma área assim que eu tenho fascínio. É uma área assim que a gente entende que a doença oncológica ela traz um leque de sentimentos que agrega ao longo do diagnóstico e tratamento. Mas, para mim, pessoalmente, isso se torna satisfatório participar nesse processo de adoecimento e tratamento do paciente. Então, ver essa oportunidade, eu já estava atendendo de forma voluntária também pacientes oncológicos. Tive a oportunidade, não sei se meu currículo está, mas eu fiz um aperfeiçoamento em atendimento psicológico em pacientes em cuidados paliativos no Albert Einstein, em São Paulo. Então, tive um pouquinho também desse conhecimento de como proceder um atendimento psicológico em um paciente em cuidados paliativos, né? Então, a gente veio acompanhando. Fiquei 2 anos no ambulatório. Depois, fui também para a pediatria, maternidade. Então, conheço todos os espaços do hospital. A única área ainda que eu não caminhei foi organizacional, mas, assim, se me colocarem como proposta, posso desenvolver, porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar de forma muito minuciosa e me dedicar. Mas, assim, não é uma área que eu almejo por enquanto. E diante de todas essas experiências, como é ser psicólogo no ambiente hospitalar? Bom, eu vou responder pela razão e pela emoção, Franciele. Particularmente para mim, o ambiente hospitalar ele é muito prazeroso, né? Ele me traz essa satisfação de utilidade, de se fazer presente no processo de recuperação, de tratamento, né? Isso para mim me traz um prazer pessoal, racional. O psicólogo ele se torna fundamental dentro desse ambiente. Por quê? Se a gente for pegar um princípio, quais as emoções desencadeadas dentro de uma unidade hospitalar? Quem que gosta de ficar em um hospital? Ninguém gosta. E quando você se sente obrigado, né, diante de uma doença, a ficar 2, 3, 4, 5, um mês, 8 meses, 9 meses. Eu já atendi paciente que ficou 9 meses dentro de uma UTI. Então, assim, olha só como é necessária a presença do psicólogo para dar esse suporte emocional por esse paciente para a família. Porque o adoecer não é só o paciente. A doença, ela se expande para a família. E a família também convive junto. Claro, não fisicamente sentindo a dor, mas sentindo todo o processo psíquico envolvendo a doença. Imagino sim, que seja algo bem profundo, né? Esse trabalho. Você pode falar um pouquinho das experiências que você teve no âmbito hospitalar? Uhum. Bom, eu posso dizer, cada dia a gente tem uma história. A Franciele vivenciou um pouquinho da experiência hospitalar, né, Franciele? Cada dia, cada dia a gente tem uma história. Por mais que o paciente esteja ali por algum tempo, cada dia vai ser diferente. E isso te motiva a crescimento profissional. Você não se torna mais rígido, você se torna mais humano. Até porque a gente precisa se colocar no lugar do outro, praticar a empatia, que na realidade eu acho que todo profissional, independente de qual área, ele tem que ser empático, mas a gente tem que fazer o uso de uma palavra que muitos não, às vezes, desconhecem, que é compaixão, né? Então, você desenvolve isso. O que é compaixão? Quando você se coloca no lugar do outro, você age para isso, né? Entender que a dor do outro é dele, mas que você está ali para poder fazer esse processo muito mais tranquilo, né? Muito mais aceitável.
ou até mesmo menos doloroso, até porque uma pessoa tensa, irritada, nervosa, ansiosa, a dor vai aumentar mais ainda. Durante esse período de 6 anos que eu estou no hospital, eu passei por inúmeras experiências, tanto profissionais como pessoal. Por exemplo, eu acompanhei um tio meu que fez tratamento oncológico, que faleceu em 2021 da doença. E isso acaba te dando uma bagagem pessoal, não que a gente vai deixar de ser insensível, mas a gente começa a enxergar com o olhar do outro, para se resumir, né? E, ao mesmo tempo, você precisa ser profissional. Você vai sofrer, independente de como for. Não é porque você é um psicólogo que as suas emoções, psicólogo hospitalar, ou seja de outra área, que você não vai deixar as suas emoções também deixar de senti-las. Mas a gente começa a criar bagagens e métodos para que isso não impeça de você fazer o que você precisa fazer. Nossa, incrível, assim, como a gente está fazendo essa entrevista com você, e recente, minha avó foi diagnosticada com câncer de mama, e nós estamos, assim, fazendo todos os exames antes de iniciar o tratamento para ver como que vai fazer esse primeiro, vai fazer cirurgia e depois químio ou vice-versa, né? No início eu me achei muito, eu falei assim, gente, será que eu sou tão insensível que eu não estou sentindo essa dor, aquele choque, porque minha família ficou toda abalada, né? E eu tive que ter esse posicionamento que você disse, que não é insensível, não é que você não sente, né? Mas é que você precisa tomar uma postura, uma atitude, porque no momento que todo mundo estava desmoronando, eu tive que fazer o quê? Eu tive que segurar a barra, acalmar as pessoas, a minha avó está muito confiante, mas assim, com o passar dos dias, parece que vai caindo a ficha, assim, mas a gente não deixa de fazer o que tem que ser feito. Eu, como neta ali, né, ter esse diagnóstico com ela, a pessoa que eu amo, a pessoa que me criou, e ao mesmo tempo ter que ali manter o controle para dar o apoio necessário para ela e tal. É mais ou menos isso aí. E partindo do princípio que a dor de cada um ela é sua, né? Cada um tem sua dor, sua forma de expressar. Ninguém vai expressar da mesma forma que o outro. Então, assim, cada um entende. Talvez você sentiu, mas você sentiu na sua forma pessoal, né, individual de sentir. Isso. Vamos voltar lá, né? Porque agora eu viajei mesmo, porque veio bem, bem forte mesmo, veio bem firme. Você pode nos contar sobre a sua experiência como psicólogo no ambulatório oncológico? Sim, Acho que você já fez, hein? pegando já um gancho aí, né, que eu já até relatei, mas eu posso pontuar algumas situações. Uma das coisas que a gente observa quando a gente está trabalhando no ambiente desse, Viviane Franciele, é a gratificação do outro. É uma coisa que a gente sente que o outro é grato pelo aquilo que você está fazendo, por uma informação que você deu, por uma pequena orientação. É um local que as pessoas elas veem a gratidão em você. E é um lugar que eles se sentem acolhidos definitivamente. Né, se sentem à vontade. E é para isso, é um ambiente que tem que ser isso. Até porque o ambiente hospitalar, ele já é ocioso, né? A imagem, o som, o cheiro. Então, nós, enquanto ali psicólogos, né, independente da sua abordagem, humanista, TCC, psicanálise, eu acredito que todas são humanistas, até porque trabalha com pessoas, seres humanos, a gente precisa deixar esse ambiente mais confortável, né? Então, é uma coisa que você vê, você acaba sentindo no outro esse sentimento de gratidão. E é muito legal essa experiência. Eu, semestre passado, pude ter a oportunidade, nesse semestre eles trancaram, não teve mais, mas pude ter a oportunidade de fazer o meu estágio todo voltado no hospital. E assim,
Foi até o Adilson, foi a primeira pessoa que teve contato comigo, foi até aplicou as plovinhas lá, meu Deus. Mas assim, eu achei muito lindo, porque a primeira paciente que me levou foi a paciente que me marcou pro resto da minha vida. Né? Eu vou ter essa história para contar pro resto da minha vida, porque a paciente que ele me levou, nós fomos fazer uma visita, ela iria sair para a cirurgia, né? E eu vi todo esse acolhimento que ele trouxe para a família, acalmando essa mãe, acalmando o filho que estava lá, colocando música, se necessário. E aí saímos, né? E aí ela foi para a cirurgia e eu encontrei com o meu sobrinho, que também trabalha no hospital. Aí ele, nossa, tia, que legal, você começou seu estágio no hospital? Sim, comecei. Ele, aí, como foi? Eu falei, foi legal. Nossa, Léo, eu tive a impressão, né, no hospital, assim, que aquele pode ser o último contato de uma pessoa. Eu voltei embora com aquele negócio, nossa, pode ser que você faça alguém feliz ou mude a vida daquela pessoa naquele instante, porque pode ser que a pessoa não volte mais. Mas Ele, assim, tia, onde você foi? Eu falei, em uma paciente. Ele falou, tia, ela não voltou da sala de cirurgia. Eu falei, nossa, Léo. E assim, sabe, é sofrido, né, pela perca, mas pela nossa profissão, assim, eu sei que aquele momento, ele deu o máximo dele, ele tentou mudar a vida dela naquele momento. então, assim, esse sentimento que você traz, Franciele, ele é muito válido, até porque mais à frente tem aí a pergunta entre a diferença da psicologia clínica, consultório, e a hospitalar. A hospitalar, definitivamente, você vai trabalhar psicoterapia breve. Talvez é esse último momento que você vai ver aquele paciente em aflição, aquele familiar. Talvez amanhã não. Ou talvez você vai ver ele por longos dias. Então, essa é a diferença. É o imediatismo, é você suprir a demanda emocional do paciente naquele momento. Até porque pode ser o último, né? Ou não. Pode desencadear uma série de proeminências de agravantes emocionais. É nesse sentido. Sim, e teve também um paciente, acho que oncológico, que nós fomos, e aí a gente, só de ouvir ele, é realmente isso, nós apenas ouvimos, porque o ambiente hospitalar também é tanta correria para enfermeira e médico, tipo, passa muitas pessoas, né, pela sala, mas é os psicólogos que vai lá e como você está, Viviane? E aí realmente está ali para aquela pessoa. E aí teve um paciente que falou assim: vocês podem falar com fulano porque vocês são tão bonitinho, né? Então essa informação mesmo que muitas vezes acaba passando, né? Fala mais um pouco sobre isso. Uhum. A gente, querendo ou não, a gente estuda 5 anos para isso, né? E sempre com o intuito de lidar com o outro, né? Com a memória, com o sentimento do outro, com a necessidade do outro. E esse tratar com carinho, muitas das vezes, a gente precisa transformá-lo ou deixá-lo em evidência durante a graduação. Mas eu ainda costumo ir mais profundamente, Viviane e Franciele, eu acredito que é algo natural, né? Você não pode ser mecânico diante de um paciente que está ali internado. É algo natural seu, né? É claro que a gente pratica a empatia, mas a empatia ela tem que ser sua. Quem não gosta de ser tratado com carinho? Não é infantilizar a verbalização, mas é falar um bom dia, como que você está, como que o senhor passou, né? Dar seu ouvido para ele. Então, assim, isso nós aprendemos realmente na graduação, de uma certa forma, utilizando técnicas e teoria. Mas tem algo seu que você precisa elaborar, que você precisa deixar isso e fluir naturalmente. E teve algum caso que te chamou bastante atenção, assim, que foi marcante durante esse período? Olha, um não, vários. Teve vários. É, Mas, assim, seria muito injusto eu citar um específico, até porque assim são 6 anos, né, de vivência, então foram vários, desde pacientes oncológicos que vieram a passar pelo processo de finitude,
e óbito, pacientes jovens, né, que perderam a vida em decorrentes de alguma doença adquirida. Então, assim, são vários. E todos esses, a gente acaba trabalhando o quê? Aguçando memórias também, mas também uma projeção de como lidar com esse paciente. Porque tudo para nós é aprendizado, né? E a gente aprende todo dia, e a gente erra também. É verdade. Você é técnico de enfermagem. Você acha que isso achou em algum momento a sua atuação no hospital? Hoje eu não atuo mais na área da enfermagem, mas assim, quando eu iniciei no hospital, sim. Olha, eu acredito que a atuação na assistência da enfermagem ela foi muito válida, até porque ela me deu essa segurabilidade de lidar com o paciente hospitalar. Por quê? Né? Pegando a experiência de primeiro momento, você como psicólogo chegar num quarto e o paciente está em fase final de vida, né? Ou muitas das vezes um paciente, paciente já morreu nos meus braços, né? Então, assim, isso te dá um conhecimento e talvez um suporte maior de lidar com esses momentos, né? Então, a enfermagem, ela trouxe aí um eixo, né, dentro da minha formação e conhecimento, aguçou bastante o meu olhar clínico dentro de um paciente hospitalar, olhando ele como um todo, além dos aspectos emocionais também fisiológicos. Então, ela favoreceu nesse sentido. Fez aí a junção, né? Uniu. Você implantou algum projeto como dança materna e eu medito minha gestação. Sim, Você pode contar para a gente como funciona? eu trabalho no hospital e eu me considero não, sou muito proativo, sou bem criativo também, tá? Esses dois projetos foi de minha autoria, implantados, claro, com outras pessoas que vieram agregar e acompanhar. Nós desenvolvemos no ano de 2021, o ano todo, um projeto Dança Materna, aonde que nós tínhamos um parceiro, né, que eu preciso falar o nome dele, o Gustavo, ele é um personal e também bailarino, conhecido como Gustavo Brabo, que desenvolvia com o convite da gente de forma voluntária, um coração enorme, ia lá e fazia as dancinhas com as nossas gestantes que estavam em aguardo de trabalho de parto, parto normal. Ah, mas por que a dança? A dança, a gente conhece que ela trabalha em inúmeras partes do nosso corpo, e por que não juntar isso, favorecendo aí um ambiente mais tranquilizante e facilitar o parto normal? Nessa situação, e deu muito certo no ano de 2021. Se você pegar o Instagram aí do hospital que eu trabalho, você vai ver alguns vídeos postados. E também levei a meditação para o mesmo público, isso aí com parceria com o Fabiano Freitas, né? Acho que você conhece, né? Tem alguns livros publicados aí, uma excelente pessoa também, é um profissional maravilhoso, e a gente levou, né, esse meditar para com as pessoas, tanto para o gestante como também colaboradores da maternidade, aonde que é um ambiente que a gente tem um fluxo muito grande de atendimentos também, que a maternidade hoje do hospital que eu trabalho, ela é referência para a região sul, né? Então, assim, o índice de internações são bem grandes. E entre outros trabalhos de forma mais branda, por exemplo, a ideia do Setembro Amarelo, aonde que a gente levou juntamente com os parceiros, os psicólogos organizacionais, levou a dança também para os colaboradores, né? A gente desenvolve alguns trabalhos assim pequenos também. E sempre estou à disposição para trabalhos externos também. Ele é muito ativo. Quando nós estava estagiando, foi dos bebezinhos, né? O mês roxo, como que é? Novembro Roxo. Novembro roxo. Ele fez um trabalho, teve um trabalho também na praça, né? Que vocês executaram. Foi, Né?
Foi ofertado, acho que até exames, Ah, tá, o Outubro Rosa. Outubro Outubro, Rosa. sim. Nós da psicologia levamos aí dentro, nós tivemos uma tenda e nós levamos aí dentro do tratamento oncológico as terapias integrativas, que hoje é reconhecida pelo Ministério da Saúde, e existe até uma lei que delonga esse atendimento na unidade SUS, né? Nós levamos aí algumas terapias integrativas, nós levamos a barra de Access, eu digo nós, assim, a psicologia, a barra de Access, levamos a massagem, levamos a orientação para meditação, levamos a aromaterapia, a auriculoterapia também, foi bem interessante, teve um valor muito grande, bem aceitável. E diante de todas essas experiências, agora retornando para a clínica, como que está sendo essa experiência na clínica? Seus atendimentos? Tá formidável. É uma experiência assim que eu tive pouco. Eu já atendi em consultório, mas de forma muito pouco, muito breve. Mas assim, hoje está sendo assim uma experiência maravilhosa. Eu considero assim um grande apaixonado pela psicologia, mais ainda quando eu vejo a eficácia e a existência da psicologia no outro, né? Então assim é formidável. É formidável. Existe um dizer que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, e é bem isso mesmo, né? Eu trabalho 9 horas por dia, eu entro às 7 horas da manhã no hospital, saio às 5, das 5 eu vou para a clínica, atendo até às 19h30 da noite. E no sábado eu atendo na clínica das 7 às 11h30 da manhã. Então, assim, é fantástico. E quando você gosta daquilo que você faz, é melhor ainda. É bem isso. E agora tendo os dois trabalhos, qual a diferença que tem da psicologia hospitalar e da psicologia clínica? Exatamente. Como eu já havia dito, a psicologia hospitalar ela trabalha de forma mais breve, mas assim, ela também é ampla, né? Se a gente for pegar artigos, por exemplo, hoje eu trabalho na unidade de tratamento intensivo. Existe uma gama de habilidades que você pode levar, desde, por exemplo, a musicoterapia, ao relaxamento, a meditação. Inclusive, eu trabalho com pacientes em crise de dor, o relaxamento para desfoque da dor. E a gente vê um resultado muito bacana também. E isso aí te possibilita, dá a possibilidade de estudar, de ir atrás. Até porque a psicologia no hospital, ela não é só aquele momento que você escuta e o outro fala, não. Ela vai muito mais além do que isso, né? Você tem toda a capacidade, o psicólogo ele é criativo para trazer oportunidades diferentes para o seu atendimento, né? Ele tem, né, essa facilidade. E isso tem resultado bacana, até porque antes de você trazer, você tem que fazer um estudo de campo para realmente entender se aquilo é viável, né? Agora, a psicologia clínica, que a gente fala o consultório, ela te dá uma ferramenta de maior inserção, né, à frente da vida do outro, da experiência de vida do outro. Você tem um maior tempo. Por exemplo, hoje o mínimo de uma sessão que você tem que ter com o outro são 4 sessões, o mínimo, né? E isso te dá uma visão maior e até te possibilita a trabalhar, né, diante a uma possibilidade de transtorno, uma fragilidade emocional, né, ou à frente também de um diagnóstico psicopatológico, né, coisa que talvez na psicologia hospitalar você não consegue, que não é o processo, a finalidade da psicologia hospitalar não é psicopatologizar, né, é você trabalhar, fazer-se presente dentro do sofrimento e o adoecimento do outro. No hospital é trabalhar o aqui e o agora, né? Aquele acolhimento bem breve. E como que tá essa experiência? Você está gostando, né, de ter retornado no clínico? Sim, é fantástico. Não tenho que me arrepender. Como eu disse, quando a gente faz o que a gente gosta, né, a gente não trabalha, né? A gente faz aquilo. É claro que de uma certa forma ou outra você pensa no retorno financeiro,
Mas é muito mais do que isso, mais do que retorno financeiro, é satisfação pessoal, é realmente fazer aquilo que você é capacitado para fazer. É a sua outra identidade, né? Nós temos a nossa identidade pessoal ali e nós temos a nossa identidade profissional. E tem que unir as duas ali, né? O que você poderia deixar, assim, de recado para gente, para nós acadêmicos que estamos aí na psicologia? Como eu estava dizendo para Franciele antes de iniciar, a psicologia ela tem apenas 60 anos no Brasil. Ela ainda é nova, considerando as outras profissões, né? Ela precisa ter o seu espaço com maior amplitude. Isso impacta nas nossas escolhas profissionais. Não vou dizer para você que ao longo desses anos eu me desanimei. Claro que eu me desanimei. Até porque é o que eu estava dizendo. Às vezes a gente precisa provar que a psicologia tem necessidade nos ambientes. E isso acaba, mas de uma certa forma isso também te traz experiência. Porque quando você se demonstra, te leva a sair da sua zona de conforto e buscar ferramentas para isso. E é isso. A gente não pode, diante das dificuldades profissionais, desanimar é permitido, desistir não, né? A primeira coisa que a gente precisa escolher, Franciele e Viviane, definir uma graduação, é realmente se é aquilo que eu gosto. Faça uma análise interna antes de inserir numa graduação. Não vá pensando em retorno financeiro. Retorno financeiro é consequência daquilo que você faz, né? Mas faça o que você gosta, né? O que você pretende seguir para toda a sua vida como profissional. Não que você precise ficar nisso, mas é algo que você tem como visão, como futuro pessoal e profissional. Faça suas escolhas mediante a sua análise interna de realmente que é aquilo que você gosta. Porque diante das dificuldades, você vai pensar você vai desanimar, mas você não vai desistir. E a psicologia, ela vai crescer, ela está em crescimento, né? E a gente precisa confiar nisso. A gente precisa confiar na psicologia como ciência e profissão, né? Na sua eficácia. E ela tem eficácia, né? Olha só a base na teoria. Nessa a gente vai entender até para nós mesmos, né? De vocês. Vamos fazer a análise de vocês. Quem é a mesma que iniciou lá atrás e agora? Não é. Se ela tem o poder de transformar uma pessoa que está estudando para ela, ela vai transformar outra pessoa, independente. A gente é o facilitador, né? Ah, é lindo, a gente é suspeito para falar, né, da psicologia, o quanto ela transforma, transforma, retransforma, ressignifica, né, a vida das pessoas e a nossa própria também. É lindo, é fantástico. A Viviane que eu sou hoje, eu digo que hoje eu sou a Viviane. É bem isso, é o encontrar da nossa mesma identidade, né, enquanto ser humano. E eu nunca imaginei a pessoa que eu sou hoje, assim. Então, é bem isso mesmo. E aí, muitas vezes, igual eu tô finalizando agora esse semestre, é o último semestre. E às vezes a gente ainda tem aquela dúvida, né, de acadêmico. Ai, será que eu aprendi algo? E aí, bem, eu sempre faço essa reflexão que você trouxe dessa fala. Nossa, mas você é outra pessoa. Tipo assim, então, como não aprendi algo se eu transformei a minha própria vida? Tipo, já não sou a pessoa que sou mais. E engana-se de quem sai da faculdade achando que sabe tudo. Engana-se. Você não sai sabendo tudo. A faculdade é só o primeiro passo, né, para sua descoberta pessoal e profissional. Né? Você vai aprender todos os dias, a todo momento. E a psicologia, ela te faz caminhar no aprendizado. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que participar. O mundo está em constante evolução o tempo todo. Você não pode parar no tempo. Igual os livros, os nossos manuais também, os nossos manuais vivem mudando. Então, nós temos que sempre estar ali atualizando, né? Nos atualizando. Verdade.
E é bem isso mesmo. E esse podcast é uma das atualizações, né? Muito bom ter você como nosso convidado hoje. Acrescentou muito no nosso conhecimento, né? É muito bom. Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho mais uma pergunta, uma dúvida. Quando você é psicólogo hospitalar, quando finaliza a faculdade, você já está apto, o estudante, o psicólogo, ele já está apto a atender no ambiente hospitalar ou ele precisa fazer alguma especialização, alguma reciclagem? Existe, né? Existe, claro, a especialização em psicologia hospitalar, mas aí nós precisamos também entender que a nossa graduação, ela tem a psicologia hospitalar. Não sei a de vocês, mas a minha foi presencial, né? A minha tem. Nós temos, é igual, por exemplo, a organizacional. Nós temos a formação dentro da organizacional. Então, isso te leva, né, a possibilidade de trabalhar na área, né? Assim como, por exemplo, de as abordagens, né? Claro que se você fizer uma especialização é muito mais válida, claro que sim. Você se insere, né, dentro da sua habilidade ali com maior clareza. Mas a gente sai da faculdade com o primeiro, né, início de se trabalhar, né? Aí a gente tem as ênfases das abordagens, nós temos a psicologia organizacional, que muitos vincula já lá na sua abordagem, escolha, vincula para a organizacional. Assim como a hospitalar, nós temos na grade curricular o psicólogo hospitalar, né, a psicologia hospitalar. Então, ela te possibilita entrar nesse mercado. E outra coisa que eu lembrei agora também, quando a gente fala de psicologia hospitalar, a gente fala no sentido amplo, né? E eu fui Sim. conhecer realmente, porque lá no hospital tem a psicologia organizacional e a psicologia assistencial, e tem diferença uma da outra, né? A psicologia organizacional, enfim, ela trabalha os recursos voltados para o colaborador, né? Recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, né? Treinamentos, como que fala, tem um outro, acompanhamento de tempo de trabalho, e a psicologia assistencial, o foco dela é o paciente e a família. Uhum, só para conhecimento mesmo. Mas é isso, quero agradecer mesmo pelo tempo, né? Eu sei que seu tempo é bem corrido, então agradecer mais uma vez pela disponibilidade. Eu que agradeço, estou à disposição, tá? Aceito convites também. Que eu puder ajudar a promover a psicologia, conta comigo. Ah, obrigada, obrigada mesmo. Foi muito bom te conhecer, conhecer um pouco da sua história, um pouco, porque seu currículo aqui é gigante e tem muito a crescer e acrescentar aí sim, tá? Nos tiraram muitas dúvidas, foi bem rico, foi muito rico mesmo. Muito obrigada, tá, pelo seu tempo. Ah, eu que agradeço. Obrigado, tá? E esse foi o nosso podcast Flow PC. Agradecemos o nosso convidado de hoje, o psicólogo Adilson Lisboa Tavares, ao nosso editor de edição, Leôncio, ao Otávio Caldas, presidente da Associação de Psicologia, e por esse projeto, e a todos vocês que nos ouvem. Até a próxima, pessoal!